boa noite. Começa agora o programa Curtindo São Paulo aqui na Just TV. E para você interagir no nosso programa é muito fácil. Você coloca o seu nome, a cidade que você está interagindo e faz as perguntas dos nossos convidados de hoje. Daqui a pouquinho você vai conferir uma entrevista muito interessante com o Dr. Suhey Yousself. Ele vai ensinar e dar dicas para você como manter um bom relacionamento, dicas de terapia de casal, o que a psicologia pode te ajudar hoje em dia e muitas dicas você vai conferir daqui a pouquinho no segundo bloco. E agora vocês vão conferir uma entrevista muito interessante com o chefe do restaurante Piquenique, Adriano. Boa noite, chefe, tudo bem? Boa noite, Rosana. Tudo muito bem? Muito obrigada de você ter vindo no nosso programa e fico muito feliz com a sua presença aqui. Você com 28 anos é formado pelo Senac em gastronomia e trabalha no restaurante desde agosto de 2010 no Piquenique, né? Isso, Conta desde a sua abertura. Sua trajetória profissional, sua experiência também na rota europeia que você teve. Conta dessa vivência internacional pra gente. Então, Silvana, eu me formei em 2010 pelo Senac, né? E tive a oportunidade de voltar para o interior na minha cidade de Socorro, onde comecei a trabalhar num pub. E logo depois fui trabalhar no Transatlântico, que era uma vontade que eu tinha desde a época de faculdade e tal, de ter essa oportunidade, de poder conhecer outros países e trabalhar fora, ter essa experiência, e que foi bem bacana, né? Apesar da dificuldade de trabalhar bastante, enfim, mas foi bem legal, tipo, de ter conhecer várias cozinhas, né? Vários países, fiz toda a rota europeia, foi bem bacana mesmo. E assim, quais são os maiores desafios para quem está começando nessa área de gastronomia? Eu acho que, primeiramente, você tem que ter um pouco de paciência, porque, né, não tem como você começar lá em cima, você começa lavando a louça mesmo, começa de baixo e vai crescendo aos poucos, dependendo do lugar que você está, que você vai adquirindo a experiência né, e essa experiência é somatória de um bom resultado lá na frente, no futuro, né? Assim. Quando a pessoa for administrar o seu restaurante, enfim, tiver que chefiar uma grande equipe, porque a gente tem que ter experiência para poder saber passar para os outros, não é verdade? Verdade, acho que esse é o grande foco, acho, de todo o cozinheiro, né? Você poder chegar a ter o seu restaurante, poder chefiar o seu negócio, a sua empresa, né? É verdade. E hoje você vai ensinar uma receita deliciosa pra gente, muito saudável. Conta um pouquinho dessa receita, chefe. Então, essa é uma linha nova que a gente está tendo no Piquenique agora, que foi lançado nessa segunda-feira, que são produtos naturais. Na verdade, toda a linha do Piquenique já são produtos naturais, sem químicos, sem aditivos, sem nada. São todos bem saudáveis mesmo. E a gente trouxe hoje a tortinha de linhaça, a massa de linhaça, com recheio de espinafre e gruyère. Que chique, muito gostoso. Daqui a pouquinho vocês vão conferir essa receita. Peguem lápis, papel na mão, que vocês vão conferir essa receita exclusiva do chefe Adriano. Chefe, eu queria que você comentasse um pouco também pra gente quais os maiores desafios que você enfrentou para elaborar essas receitas, sem adição de açúcar, super saudáveis, sem conservantes, que é difícil, né? Hoje em dia, produtos assim sem conservantes é bem raro utilizar na cozinha. Como que você fez para elaborar esses cardápios? Realmente, é bem complicado. A gente passa por vários testes, várias aprovações, né? A gente procura respeitar o tempo de cocção do alimento, deixando ele cada vez mais saboroso. Então, é questão de teste mesmo, fazer vários tipos de teste, vários tipos de ingredientes, várias receitas, até a gente conseguir chegar num ideal, assim, uma coisa saborosa e bem bacana para o consumidor, assim. Qual a receita mais pedida no seu restaurante? A mais pedida, a tortinha de camarão com abobrinha que a gente faz, que também é essa massa que é a técnica francesa que é a brisée, né, da massa. Então, o que seria essa técnica? É você misturar a farinha com a manteiga, né? Óbvio que no restaurante, por ser uma quantidade grande, a gente usa um processador. Mas a técnica é você, com a mão mesmo, misturar até virar essa farofa. Que legal. Né? Depois vai a farofa, você mistura com a água e vai para a geladeira, descansa por 2 horas, você abre no rolo mesmo e faz essa massa. Fica, tipo, parece uma massa folhada, mas ao mesmo tempo... uma coisa crocante. Crocante, assim. Isso, super saborosa. Super saborosa. E essa mesma massa pode ser utilizada em doces, assim, ou não? Sim, sim. Que no caso, no doce do francês, passa a ser o pâté sucré. Que é a mesma massa... É a mesma técnica, a mesma massa, só que no lugar do sal vai o açúcar. É a mesma coisa, que é usado na torta de... maçã, pode fazer uma de pera, enfim. De morango. Sim, sim. E qual que é a mais pedida, assim, a parte de doces, assim?
Agora a gente está com uma linha nova também, que são os produtos diets. A gente colocou um mousse de goiaba diet, a gente colocou um bom bocado. Então, com baixo teor mesmo de açúcar, para que tenha essa saída. É um público que eu acho que precisa, né? Tipo, é difícil você encontrar um lugar para comer em São Paulo com produtos light, né? Mas o bom bocado acho que está super bem falado, o pessoal está gostando bastante. Estão gostando bastante. É e ele já está há quanto tempo já no cardápio? Desde o comecinho? Essa linha começou agora, agora. Segunda-feira, essa semana que lançou. Ah, que legal, novidade mesmo. Novidade. E assim, eu queria saber assim, desde 2010, assim, que o restaurante foi lançado em agosto, qual que é o prato, desde aquela época até hoje, que continua no menu? Na verdade, todos os pratos continuam no menu. A gente até agora não conseguiu tirar nenhum, porque todos são bem pedidos. Ainda bem, né? Mas a gente tem a quiche de alho poró, que também é super bem falado. Quiche é muito bom. É boa. De alho poró, então. Isso. E a nossa fica uma massa fina, crocante e super leve. É bem incrível mesmo. Vocês também têm sopas, assim, sopas geladas? Sim, nós temos caldo. Gelado não, a gente tem os caldos, né, Mas agora, para o inverno, a gente já está fazendo testes, já estamos elaborando umas coisas bem legais, assim, que futuramente já está agora. É possível também comprar delivery no restaurante Piquenique? Sim, sim. O delivery você pode encontrar pelo site, né, ou pelo telefone, que depois a gente passa tudo, mas já tem o delivery que a gente tem. Ah, que legal. Então a pessoa pode fazer o pedido online. Sim, sim. Facilita muito também, ou pessoalmente, pode pegar um delivery bem rapidinho. E, chefe, outra coisa que eu queria saber, assim, de você é... O que é, assim, a diferença do light e do diet para quem está fazendo uma dieta e quem tem problema também de saúde, né? Que algumas pessoas têm alguma restrição alimentar por causa de alguns médicos que falam, você não pode ingerir açúcar porque é diabético. E quais são essas restrições que na hora de elaborar uma receita? É que assim, o diet, ele é com menos teor de açúcar, né? E o light, ele é totalmente sem açúcar, né? Essa é a diferença que Tipo, por exemplo, uma pessoa diabética... Não pode de jeito nenhum ingerir o açúcar, porque tem que tomar insulina e tal, para controlar isso, na verdade. Isso mesmo. Então, e tem, assim, nos seus produtos tem uma etiqueta, alguma coisa prescrevendo, isso aqui pode ser consumido. Sim. É isso que eu queria saber. Sim, porque essa linha que a gente está trazendo agora para o piquenique, então tem todos os informativos, a gente está trazendo... elaborando também produtos sem glúten, Olha que legal. Várias técnicas para esse público específico que tem essa dificuldade de se alimentar. E o glúten vem da onde? Que alguns produtos falam assim, não contém glúten. Quais os malefícios que o glúten produz no organismo da pessoa? O glúten, na verdade, ele é um processo, né? No caso do pão, no que você amassa o pão, você vai criar essa cadeia de glúten, né? Que, na verdade... Uma fermentação? É uma tipo uma fermentação. É uma cadeia de como que eu posso dizer? Como você, nesse processo de amassar o pão, que ele cria essa cadeia. Tipo, são várias ligas, no caso, que é o glúten. E aí, quando não contém, quer dizer que esse processo não foi feito? Isso, não. Não, na verdade, foi feito de outra forma. Com outros ingredientes que não contêm o glúten. No caso, a maioria dos ingredientes do produto final que não contém o glúten são a massa mais batumada, vamos dizer assim. Né? Que são aquelas mais soladas, mais duras. Tá? Entendi. Agora a gente vai para um rápido comercial, tá? Daqui a pouquinho a gente volta falando novidades e passando sua tortinha. Tá bom, chefe? Pode ser? Pode, claro. Então tá bom. Vamos lá. Curta a nossa página no Facebook e assista ao vivo a nossa programação. Além de curtir vídeos, fotos e bastidores da nossa programação. Just TV, TV pela internet grátis. Você faz parte dessa curtição. Vocês vão aprender um passo a passo como fazer uma deliciosa torta de espinafre com o chefe Adriano. Chefe, conta pra gente quais ingredientes a gente vai utilizar aqui na receita, né? Sim, então, para massa, a gente vai usar aquela técnica que eu te falei do brisé. Eu prefiro usar a farinha integral e a farinha de linhaça. A gente faz um mix de farinhas, tá? No caso, 1 xícara de farinha integral para 1 xícara de farinha de linhaça. Coloca 1 xícara de manteiga, um ovo,
Aliás, a manteiga você faz, Faz a técnica tá. até virar uma farofa, aí você vai acrescentar o ovo, uma colher de café de sal e um quarto de uma xícara de água. Você vai amassar tudo e colocar na geladeira para descansar de uns 40 minutos, mais ou menos. Ah, acho que tá legal. bom. E pode enrolar no PVC essa massinha? Pode. Até é legal fazer isso para que ela segure a umidade e tal, ela não resseque. Certo, chefe. Daí depois você vai abrir ela no rolo e vai colocar... Que Aqui a espessura gente tem que abrir, chefe? Eu gosto dela bem fina, porque para Quanto mais fininho vai ficar mais crocante. Mais crocante, isso. Legal. Mas aí vai do gosto da pessoa, tal, de fazer, né, como a pessoa gosta. No caso aqui a gente usa essa embalagem especial, tal, que é vendido lá no piquenique, né? Mas você pode fazer numa travessa grande, enfim, como que, né? Abriu, colocou a massa, daí você vai preparar o recheio, simples, né? O espinafre refogado, no azeite, sal, pimenta, coloca o queijo para finalizar em cima. Abriu no rolo, colocou o recheio, abriu em cima, simples E o queijo, assim. que momento você põe o queijo? Eu coloco no final, coloco o recheio da espinafre e salpico o queijo por cima. Tá? E coloco Existe alguma técnica do espinafre não desaparecer na hora que a gente faz o refogadinho com a cebola, com o alho e o azeite? Olha, Porque o rendimento dele é bem pouco, realmente. Eu acho que de um maço vai virar uma vira torta, só. é isso. Mas não, esse é o processo mesmo, não tem como... Não existe nada aqui. Você pode render o recheio colocando um slurry, que a gente chama, que é uma mistura de farinha com água, mas eu acho que acaba perdendo um pouco de sabor. O legal seria o espinafre mesmo, né? Coloca uma quantidade maior aqui. Daí fez isso, colocou a tampa aqui, né? A gente faz essa voltinha e vamos fazer com o dedinho que vocês fazem? Isso, eu faço com o dedinho, super simples, né? Não tem... É um sim ou não? Um sim ou não, isso. Posso mostrar aqui, dá pode sim. licença? Olha que interessante que fica a tortinha. E aí, pode levar no forno com essa embalagem ou não? Pode, forno, micro-ondas, depois para micro-ondas. aquecer também, não tem problema nenhum. Certo. Tá? Então fez a tampinha, agora a gente vai fazer a egg wash, né? Que vai pincelar o ovo por cima para poder fazer. A gente vai fazer aqui rapidinho. Legal, Fernando vamos dar vai uma me olhada ajudar? como que é feito? Essa é a finalização, né, chefe? Isso. No caso com a massa crua. Ah, que interessante. Pode misturar um pouquinho de água com o ovo. Isso. Não vai perder o brilho. Não. Geralmente a gente usa gema, 2 gemas para um ovo. Para um ovo. Isso, dependendo do tamanho da torta, né? Mas geralmente são para uma torta Só grande, a 2 gema ovos. não pode? Tem que estar Pode separado. também, pode sim. Mas eu acho que dá uma cor diferente, dá um brilho diferente Você pra torta. prefere quando os dois? Na verdade eu prefiro um ovo inteiro para 2 gemas. Ah, tá? entendi. Olha que posso mostrar pro Fernando? O Fernando é assistente, obrigado por estar ajudando. Fernando, você pode dar uma inclinação O braço só pra direito gente? no piquenique. Ah, com certeza, né? Só mais um pouquinho pra gente ver isso, como ficou a misturinha. Legal. Por favor, pode fazer. Fica à vontade. O processo é super simples, vou pincelar bem para cobrindo toda a massa. Porque essa egg wash que vai dar a cor, que vai dar um brilho na torta. Eu gosto de salpicar um pouco do grão, pode ser um grão ou de linhaça mesmo, uma aveia, um trigo. Olha que legal. E aí leva ao forno por quanto tempo? 40 minutos a 140 graus, fogo médio, isso. Deixar pré-aquecido quantos minutinhos? Não, 5 minutos, acho que já é o suficiente, isso. Que legal. Aí vai ficar douradinho, aí a pessoa tira do forno e pode degustar. Isso, já pode. Essa torta rende para quantas pessoas? Essa receita que eu te passei vai render uma torta, que no piquenique é vendido unitário, né? Mas você pode duplicar ou triplicar essa receita dependendo do tamanho da sua forma. Entendi. O rendimento vai de 2 a 4 pessoas, enfim. Legal. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do restaurante, como pode fazer para conhecer? Vocês estão localizados aonde, em São Paulo? O piquenique está na Rua Augusta, né? 1360, da Paulista sentido centro. E também pode pelo site, né? Acessando o site picnicsite.com.br ou pelo telefone 2495-0960 ou pelo e-mail de vocês piquenique@piqueniquemail.com.br. Muito obrigado, chefe Adriana. Obrigado, Fernando, assistente de ter vindo no programa. Adorei a presença de vocês. Obrigado pela receita maravilhosa. Agora a gente vai para um rápido comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Siga-nos no Twitter e fique por dentro da nossa programação.
Em 2013, a Just TV vem inovando com você. Voltamos aos comerciais, agora vocês vão conferir uma entrevista muito interessante, exclusiva com o Dr. Suhail Surf. Ele é psicólogo formado pela Unip, ele nasceu em Jaboticabal e tem 3 lindos filhos, 2 ex-esposas que são super amigas dele. E ele vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Também ele comanda um programa de TV pela internet, que é transmitido todas as sextas-feiras às 19h30 pela NET e no canal 9. Boa noite, doutor. Muito obrigado por ter vindo no programa. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui, ilustre. E contar outras novidades também pra gente, como que funciona essa terapia de casal. Eu mais feliz ainda, boa noite a todos, um prazer imenso por você estar acompanhando minha trajetória, né? Legal. Adorei, muito gostoso. Bem, Obrigada. A psicologia é super interessante porque ela fala de pessoas, né? Uhum. Sempre na história da humanidade, nós tivemos o grande amigo, ou amiga, ou religioso que você se desabafava. Isso faz muito bem. Como é gostoso ter um bom amigo, uma boa amiga. E aí que entra o psicólogo, é o seu amigo. Só que com técnicas científicas, apoiado na ciência. Então essa é a diferença. Uhum. Ele é preparado para estar te acompanhando. Então, na verdade, quem procura um psicólogo não é só quem precisa resolver problemas, mas também para um autoconhecimento. É muito interessante. Eu diria que a pessoa que usa de psicologia, ela é mais. Ela cresce por dentro. Com Fica certeza. mais. Fica mais. E nesse processo, doutor, hoje em dia as pessoas não têm tanta paciência, nem tanta tolerância com o casamento. Hoje em dia o casamento não deu certo, a pessoa vai lá e se separa. Quais dicas você daria para quem está assistindo nosso programa ou está passando com algum problema assim? Quais dicas que o senhor daria para a gente? Eu vou definir assim, natureza é o que Deus fez, cultura o que o homem faz. Casamento não é coisa de Deus, não é da natureza, é cultura. Uhum. Então eu questiono muito o casamento, mas de qualquer forma, quando alguém casa, ela casa por algum motivo. Ou porque está sozinho, não quer ficar só, ou por status, por carência. E quando você casa, que você vai morar com uma pessoa, você desenvolve uma relação. Essa relação pode ser muito gostosa ou muito complicada, que a gente chama de relação neurótica. Numa relação neurótica, você não é feliz. Entendi. E também não faz o outro feliz. Então a psicologia, ela entra para avaliar o que está acontecendo para saber esse grau na de tua felicidade, vida. Né? Que tipo de relação que está desenvolvendo. Os casamentos maduros, onde as pessoas mais resolvidas, têm chance de ser um casamento mais gostoso. Porque nós buscamos o prazer, a vida boa, o viver bem, o fazer bem para o outro. Se de repente, vamos pensar também em trabalho, em amizade, se essa tua relação não está te fazendo bem e não está fazendo bem para outro também, vamos questionar, vamos trabalhar e tentar analisar e mudar de repente uma conduta para que se tenha felicidade, para que você esteja bem e para que você não faça mal para o outro. Muitos casamentos, é muito bacana ver, por exemplo, casamentos longos. É mesmo, eu conheço casais, né? Eu não consegui, mesmo sendo psicólogo, minha primeira ex-mulher também é psicóloga, mas não conseguimos viver juntos. Entendi. E de repente decidimos numa separação. Hoje somos grandes amigos. De repente até foi melhor para ambos, né? Por isso que eu falo assim, uma separação gostosa, um ex-casamento gostoso. Porque vocês se tornaram grandes amigos. Porque hoje em de dia. repente eu vejo situações de casamentos onde existe uma guerra. Nossa. Entendeu? Onde de repente o marido não dá pensão para a esposa, não dá atenção, para os filhos principalmente. Carência, né? Isso chama de postura, de amor, de postura, atitude. Né? Então o psicólogo ele trabalha muito a atitude da pessoa. Que postura você está tendo com você mesma e perante com o a outro. vida também, né? Exatamente. E casamento é uma coisa muito séria, principalmente quando você tem filhos. Porque o filho não pediu para nascer. E a maneira que você atua, você é um espelho. É mesmo. Nós imitamos ídolos. Por exemplo, uma pessoa que gosta de Michael Jackson, ela imita coisas do Michael Jackson. Entendi. De repente seu ídolo pode ser um cientista, pode ser um amigo, não importa. Nós humanos temos essa postura. O grande ídolo do filho é o pai e a mãe. Então, principalmente quando são o que o pequenos, pai e a mãe né?
que o pai e a mãe fazem reflete na criança. Você pode me perguntar, é difícil criar filhos? É muito fácil. É isso que eu ia perguntar, doutora. É difícil criar É muito filhos? fácil, porque dá amor, dá compreensão. Você Dá não precisa carinho. ser intelectual. É. Saiba o que você fala. O que você fala e o que você faz determina a tua vida. Então, se você falar bobagem ou fizer bobagem, você pode não estar alcançando a tua felicidade. Nós temos 2 objetivos na vida, básicos. O primeiro é não morrer e o segundo é ser feliz. Então, mesmo. tudo que nós fazemos é buscando isso. Então, por exemplo, por que eu estudo tal matéria? Por que eu me visto de tal jeito? Por que eu minto? Por que eu faço tal coisa? Tudo buscando não morrer e ser feliz. A postura determina a tua vida. Isso é importante. O que você fala e o que você faz. Cuidado para não falar bobagem. No momento de raiva, você pode falar bobagem. Por exemplo, numa relação de casal. Num determinado momento, quando você casa, você traz a tua carga, a tua história. É verdade. E o outro também. Então, se você tem algumas dificuldades, por exemplo, com relação a sexo, que é um detalhe importante como Freud coloca. Sexualidade é muito importante na relação. Se você traz um conteúdo e não sabe lidar com isso e joga para o teu companheiro, essa carga, uma responsabilidade, você já estabeleceu uma relação altamente neurótica. Nossa. Muito complicado. Vamos imaginar uma coisa. A esposa vira para o marido e fala, você não é de nada, no momento de raiva. Não importa por quê. Isso fica Registrado, né? muito. Como fica este companheiro, este marido, com essa esposa? Por outro lado, o marido não dá atenção para a mulher. Não satisfaz a mulher. Como ela fica? Frustrada. Também. Ela é um ser humano. Então, a psicologia acompanha uma pessoa ou um casal para avaliar o que está acontecendo e mostrar. O psicólogo não determina a conduta. Sim, ele não Ele vai... só reflete. Ele só reflete. Ele fala, ó, tá acontecendo isso, quais são os caminhos? São Exatamente. esses, né? Então, na verdade, ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém. ele é um profissional muito importante Muito na importante. equipe de hoje. Assim como é o médico, como é o psiquiatra, como é o dentista. Mas o psicólogo é muito útil. Porque está avaliando você, a tua postura, os teus ideais. Saiba o que você fala, saiba o que você faz. Isso é importante. Porque isso aí é o resultado de tudo na vida, né? E Dos na verdade, pensamentos, das ações. tem detalhes que pessoas acham que psicologia é caro. Na verdade, não é tão barato assim como é um médico. Quanto cobra hoje um médico uma consulta? Porque é um curso caro, Com não é um certeza. curso fácil. Mas existem clínicas gratuitas nas faculdades de psicologia, muitas. Tanto para criança, como para adolescente, como para adulto. Para terapia de casal também. E outra, tem psicólogos, a maioria deles, são muito acessíveis, tipo, negocia, não consigo pagar. Eles dão desconto. Dificilmente se deixa atender por falta de dinheiro. Claro, você não vai atender de graça porque você tem custos. Com certeza, Você vive né? disso. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais são as Claro. questões mais comuns no seu consultório? E existem casais que também sofrem de tédio, ou outros estão cansados de tantas brigas, né? Nessa parte de terapia de casal. Você poderia comentar um pouco dessas situações pra Claro. gente? A cada década surge um questionamento. Os valores há 50 anos atrás, 40 anos, eram outros. As pessoas se suportavam mais. Hoje nós vivemos num mundo onde a mulher é muito independente, onde a mídia afeta muito a postura de cada um, se joga valores para criança, para adolescente, modelos de casal, modelos de beleza. Isso altera muito. Então, num determinado momento, quando Freud, por exemplo, pesquisou saúde mental, ele identificou a sexualidade como muito importante. Hoje, eu falo que o vazio, a solidão realmente é um momento importante. Porque você pergunta para as pessoas, como você vai? Ah, não sei, não estou legal. Por quê? Também não sei. Não sabe por que não está legal. Porque não tem tempo. Pessoas que moram numa cidade pequena têm problemas diferentes de pessoas que moram em São Paulo. Vamos pegar, por exemplo, o trânsito. É mesmo. O Acaba estresse com a do pessoa. trânsito, é mesmo. Você às vezes não consegue namorar por causa do trânsito. Você quer encontrar a tua namorada e não consegue chegar. Chega cansado, chega nervoso. Tudo isso altera o teu físico. Você cansado, você nervoso, com problemas, vai alterar realmente essa relação. Não vai ser uma relação gostosa. Sabe quando o casamento é gostoso? Quando você fala, olha, que delícia essa minha mulher, que delícia esse meu marido, que gostoso estar junto. Fora disso, tem sentido?
Não tem sentido, Que saco minha verdade. mulher, que saco meu marido. Porque, tipo, na verdade, parece que o casamento vira uma prisão. Se a pessoa já tá achando que tá o outro, ai, tá me incomodando, ai, que chato. Então- Enfim, a pessoa já tá percebendo que alguma coisa tá errada, né? Então, a E antes de avaliação, chegar a isso, a avaliação é importante. antes de chegar a isso, a pessoa também deve ter tido algumas brigas, alguns conflitos, que são sinais também, né, doutor? Sabe qual é a diferença de um psicólogo para um amigo íntimo ou Não. uma amiga íntima? O amigo íntimo, ele não sabe se colocar, por exemplo, vamos pegar um rapaz e uma moça. Tá. Eles começam com um papinho. Aham. De repente, a psicologia nada mais é de você ter alguém que você vai contar aquelas coisas íntimas que você não contaria para ninguém. verdade. Sabe, aquelas coisinhas É um confidente, mais... assim, Você tem né? vergonha, de repente. E o psicólogo, ele vai te levando, num primeiro momento você chega e conta o que você quiser, pode estar até mentindo ou omitindo, a gente deixa levar, mas chega um determinado momento que você vai contar aquelas coisinhas que estão te incomodando. Bom, numa relação de psicólogo, homem e mulher, a mulher de repente possa admirar o homem, ou se ele é homem, a psicóloga, ele tem admiração, tipo, ele sabe tudo. Se encanta. Existe um envolvimento da paciente ou do paciente. Olha que interessante. O psicólogo, assim como o médico, o dentista, tem que saber lidar com isso e não se envolver. É mesmo. Porque se envolve, ele vai complicar a vida da pessoa. Essa é a diferença. Então, o psicólogo ele é treinado para ouvir, Filtrar saber as avaliar informações, né? o que a gente chama de diagnóstico. Se eu tiver um diagnóstico certo, eu sei como tratar. Chama de propedêutica. Então, num diagnóstico certo, eu trato certo. Se eu diagnostiquei errado, Ixi, vai tratar. meu tratamento é errado. Por isso que tem muitos psicólogos ou muitas terapias que falam, não estou gostando, não estou crescendo. Por causa disso? E o grande lance de uma psicoterapia é a empatia do terapeuta com o paciente. Por exemplo, se você é minha paciente e você gosta de mim e confia em mim, 90% é de sucesso. Mesmo que eu não seja tecnicamente competente. Nossa. Porque Você vê a afinidade, né, do ser humano, entendeu? né? É, Entendi. e de repente você passa a contar comigo e você gosta de, tipo, eu gosto de ir da minha terapeuta ou no meu terapeuta. Não tem segredo. Baseado sempre em ciência. E assim, doutor, é interessante o casal ir junto fazer a terapia ou cada um faz num momento diferente? Eu geralmente, quando assumo, eu atendo um, depois outro. Se eu achar conveniente, os dois. Sim. Acontece de tudo. Cada caso é um caso. Mas Cada teve brigas, assim, no seu consultório, assim, no casal, assim? Tudo é como você conduz. Vou Tudo imaginar com- que esteja conduzindo 5 políticos de 5 Tá. partidos. Aham. Se eu for um bom condutor, vai na boa. Tá, entendi. Do mesmo jeito, num casamento, o homem e a mulher, ou no namoro, eu tenho que saber conduzir. Porque se eu também não souber conduzir, como pai, como filho, como patrão, como funcionário, eu tenho que saber me Entendi. colocar. Então, o grande lance do ser feliz é a tua postura. Seja firme, seja sincero, sabe? Saiba se colocar. Você está com um problema no teu trabalho? Coloca. Existe uma coisa que a gente É chama mesmo. de diálogo. Diálogo. É Uma fundamental. palavra-chave. Às vezes a pessoa tá com nervoso, desconta no marido ou na esposa, um problema do trabalho, não tem nada a ver com a casa, né? Eu lembro de um paciente É que eu muito tinha, triste isso. que ele achava que a professora não gostava dele. Nossa. Ele odiava a matéria e falava mal da professora. Até que a gente falou assim, vai lá e conversa com a professora. É mesmo. Coloca o que você acha. O que você acha. Gente, quando ele colocou isso, ela mudou a relação. Mudou a vida dele. E ela adorava, a professora adorava ele. Jeito tímido e tal. Mudou. De repente você pensa assim que o teu patrão não gosta, o teu vizinho... Coloca. E se não gostar mesmo, Paciência, ninguém é saiba obrigado lidar. a gostar de ninguém, na verdade. a maneira que você resolve seus problemas É mesmo. determina também a sua vida. E quando chega o casamento, assim, no momento que o marido ou a esposa chega e fala assim, não aguento mais você, quero me separar. Esse momento, o que acontece dentro da psicologia, doutor? Então, você vai avaliando, você vai ouvindo a esposa ou o marido e vê o que ela quer. Se ela não gosta do marido, ela vai viver uma mentira. O que magoa mais? Qual o preço, né, que a pessoa vai Entendeu? pagar De isso? repente, eu tenho 2 ex-mulheres. Aham. Elas são super amigas entre elas e eu amigo das duas. É o que eu chamo de uma separação gostosa sem E problema. um respeito, né? É uma que existe, família. Uma amizade, Nós isso é somos legal. uma família. Não deu certo marido e mulher. Mas como amigos, Então, Funciona não tem super porquê. bem. Então, eu acho assim que esse pessoal que anda brigando e com justiça, você imagina o marido ou a mulher receber uma intimação de advogado? nossa, triste, pra né, ir, doutor? e as crianças vendo isso? Coitados, né?
Doutor, deixe seus contatos, por favor, pra gente. Seu e-mail, por favor. supersu14@uol.com.br Ou pelo site. Ou pelo telefone. Tem o seu telefone. Legal. 9986-4523, à vontade. Lembrando que é 011 São Paulo, né? Perguntar. São Paulo, 011, São Paulo. Isso. Muito obrigada, doutor, por ter vindo no programa Curtindo São Paulo. Volte mais vezes, porque passou super rápido o tempo, né? E espero que vocês tenham gostado do programa Curtindo São Paulo de hoje. Sexta-feira que vem, mais novidades para vocês. Até lá!